Boa noite, irmãos. Então, como o pastor disse, recebemos aí essa missão de trazer a palavra de Deus. É um desafio que é muito gostoso. Eu e a Suzana, a gente aceitou. Na verdade, o pastor me desafiou, e aí eu falei, que tal então a Suzana também participar? O pastor olhou assim. Mas a gente tem um carinho, tem um amor muito grande pelos jovens, então acredito que ela também tem algo para dizer, E nós já temos preparado essa mensagem já há várias semanas. Essa semana a gente sentou mais junto assim para fechar os pontos. Mas antes de ir para a mensagem, eu queria agradecer os visitantes, vocês que aceitaram o nosso convite e estão aqui nessa noite. Eu quero dizer para vocês que vocês são amados por essa igreja, que vocês são queridos por todos nós, porque há um tempo os seus nomes já estão sendo compartilhados entre nós da igreja, entre todo mundo aqui. E nós temos orado por você, nós temos orado por esse dia, para que você viesse aqui essa noite, aceitasse o convite, aceitasse o desafio e estivesse aqui junto com a gente para estar ouvindo a palavra de Deus, para estar sendo ministrado, para conhecer essa galera, para conhecer a nossa igreja, e assim receber a bênção do Senhor. Se você está aqui essa noite, se você aceitou esse convite, é porque você é amado pelo seu amigo e é amado por essa igreja. Nós temos convidado você antes, já temos orado, então é um prazer enorme ter vocês aqui. Então que a palavra de Deus alcance os seus corações, alcance as suas vidas. Amém? Pensando no dia que se comemora o Dia da Mocidade Presbiteriana, vem muita coisa na nossa cabeça para poder falar. E uma delas é que os jovens estão em processo de construção na sua vida. Muitos estão aí estudando, estão se preparando para um vestibular, estão talvez ainda concluindo o ensino médio, estudando, escolhendo lá o curso que quer fazer, ainda tem dúvida, ou já está decidido, estão namorando, estão noivos. Ontem nós tivemos um casamento já de um casal jovem da nossa igreja, estão aí construindo uma família, começando a construir uma família, e é assim a vida do homem, nós estamos em um processo de construção da nossa vida. E uma das coisas que a gente tem que levar em conta é o que fundamenta a nossa vida. Qual o alicerce nós temos fundamentado a nossa vida? Sobre o que você tem fundamentado a sua família, a sua casa, o seu lar. E é um texto que eu gostaria de ler com vocês. Alguns dos textos que vamos ler, a gente vai colocar no telão para facilitar a leitura, para que todo mundo acompanhe, para que todo mundo leia. Então, se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura nos slides, tá? É o texto de Mateus capítulo 7, do versículo 24 ao 27. Jesus falando aí sobre os dois fundamentos. A gente vai ler o texto e daí eu vou passar uma tarefa para as crianças, tá? Para vocês fazerem um desenho, tá? Mas depois eu explico do texto, tá? Eu quero que vocês prestem atenção na leitura. Então as crianças aí, prestem atenção na leitura do texto que a gente vai ler. Ali no fundo, lá na frente da mesa de som, tem um monte de folha de sulfite. Vai ter também, talvez, alguns lápis de cor ali, eu não sei se está fácil lá de pegar, se está o acesso fácil, mas eu queria que vocês ilustrassem a leitura que a gente vai fazer, beleza? É um desafio para as crianças, para vocês também participarem, tá bom? Beleza, Zaf? Cadê? As crianças aí da nossa igreja que gostam de desenhar, têm um talento muito legal. Então, vamos acompanhar a leitura. Versículo 24 do capítulo 7 de Mateus, diz assim: Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato,
que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Então, crianças, a gente acabou de ver aqui duas casas sendo construídas e edificadas. Uma sobre a rocha e a outra sobre a areia, né? Então, uma das casas não resistiu às tempestades, não resistiu aos ventos, não resistiu às chuvas, não resistiu aos rios batendo contra a parede delas, e ela caiu. Então, aí ficam por conta de vocês, agora fazerem esse desenho, fazerem essa obra de arte, e depois, no final do culto, eu quero que vocês me entreguem, que eu vou tirar foto e vou colocar no vídeo que a gente vai colocar depois no nosso canal. Tudo bem? Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado mais uma vez por estarmos aqui na Tua casa, lendo a Tua palavra, estudando a Tua palavra. Que o Senhor possa estar tirando de nós tudo aquilo que possa estar nos atrapalhando, tirando a nossa atenção de ouvir o que o Senhor tem a nos dizer. Usa a minha vida, ó Deus, para que eu possa transmitir a Tua palavra com fidelidade e amor à Tua igreja, Pai. Em nome de Jesus, fala em nossos corações. Amém. Jesus aqui nesse texto de Mateus 7, que os capítulos 5, 6 e 7 são dos meus preferidos do Novo Testamento, que é o Sermão do Monte. Jesus está concluindo o Sermão do Monte. Uma multidão seguindo Jesus, uma multidão aos pés de Jesus. Jesus ensinou várias coisas para eles, e ele está ali fazendo uma conclusão, fazendo uma palavra final sobre tudo que ele falou. E aí ele usa uma comparação entre dois construtores. O primeiro construtor, que é um chamado prudente. Esse construtor, ele respeitou todas as normas básicas de construção civil e de engenharia. Né? Hoje, ninguém constrói uma casa sem antes fazer um alicerce. Nós vemos aí notícias no Rio de Janeiro, em São Paulo, por exemplo, casas desabando, né, porque não estão construídas em locais adequados, não estão bem fundamentadas, não estão bem fortalecidas, não estão bem estruturadas. Este homem, ele respeitou essas normas, ele construiu a casa da maneira certa, ele não negligenciou a sua segurança, não confiou nas condições favoráveis do tempo. Talvez na época que ele estava construindo tivesse um dia bonito, né, que nem ontem, hoje, fizeram dias bonitos, uns dias quentes, uns dias agradáveis. Ele se preocupou e pensou na segurança da sua família, e por isso edificou a casa da forma mais segura possível, que é a da maneira que tem que ser feita, sobre uma rocha, sobre um alicerce. O segundo é chamado de insensato. Olha só, esse homem não observou atentamente as normas de engenharia. Ele simplesmente começou a sua construção do seu jeito, fazendo da sua maneira. Talvez ele quis ali se dizer mais esperto, talvez ele confiou na condição climática favorável na época que ele estava construindo. Se ele tivesse construído uma casa ao pé de uma tempestade, é claro que ele iria fortificar bem. Mas talvez não, na hora que ele estava construindo estava tudo bem, estava tranquilo e favorável, né, como diz o poeta. E talvez também ele tenha querido economizar recursos, tempo. É muito mais rápido, muito mais barato, muito mais eficiente levantar uma casa. O interessante também é que as duas casas foram edificadas, as duas casas foram levantadas. E é bem provável que visualmente, se você olhasse uma com a outra, você não percebesse diferença entre elas. Porque a que estava sobre o alicerce fica escondido, a outra não. A diferença entre elas foi manifestada na hora que veio as dificuldades, na hora que veio as adversidades. Até hoje, eu comentando com a Suzana, eu pensei assim, nossa, eu acho que essas duas casas deviam ser vizinhas de bairro. Porque para enfrentar as mesmas condições climáticas, as mesmas tempestades, elas deveriam ser vizinhas ali. Claro que é um texto, é uma ilustração de Jesus, não é algo que aconteceu realmente, é apenas uma ilustração, mas na minha cabeça eu imagino isso.
né? Esses dias eu fui na casa do pastor levar uma entrega lá para ele, e aí a árvore dele estava toda desfolhada lá. Ele falou para mim assim: rapaz, ontem, olha só, o vento derrubou tudo aqui, quase quebrou a minha árvore, né? E eu pensei comigo: nossa, lá em casa não passou isso não. Então, essas casas, para terem sofrido essas mesmas adversidades, elas provavelmente fossem vizinhas. E olha só que interessante, o que caiu sobre ambas, né? O texto de Mateus, Mateus enfatiza bem assim os acontecimentos. Primeiro, caiu a chuva, depois transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra as duas casas, condições iguais. Como resultado, a casa que foi edificada sobre a rocha resistiu a tudo, enquanto que a outra desabou e foi grande a sua ruína. Então, quem que teve um prejuízo foi o insensato. Com essa ilustração, Jesus reforça para nós, e para aqueles que estavam ali aos pés dele no monte, enquanto ele estava concluindo o seu sermão, ele reforça a necessidade entre ouvir e praticar. Ouvir e praticar. Seus ensinamentos. Quantas vezes ouvimos a palavra de Deus? Quantas vezes participamos aqui do culto, vemos as mensagens, as exposições das escrituras que o pastor traz para a gente, na escola dominical, né, os textos que nós temos estudados. A gente concluiu com os jovens aí uma revista que fala sobre, o tema dela era assim: a vida que vale a pena, né, tem até ela aqui, ó. A vida que vale a pena, a glória de Deus na criação, na providência e em nossas experiências. Temos aí mais materiais de escola dominical vindo para que possamos estudar mais. Os jovens da nossa igreja têm lido livros, literaturas, né? Eu me admiro muito de vocês, porque vocês leem muito, né? Eu fico até orgulhoso, porque tem jovem aí que já leu mais de 14 livros esse ano. Então, olha só, né? A palavra de Deus aí, vocês buscando com sede, com desejo, com vontade. E aí? O que você tem ouvido? O que você tem escutado sobre Deus? O que você tem lido, o que você tem visto, o som da trombeta tocando, né, o evangelho sendo anunciado para você. E aí a gente se pergunta, como que está o meu fundamento? Como que está a minha prática em relação a tudo isso? Tá bom, vai lá. Essa aplicação de Jesus é algo pessoal e íntimo. Assim como o alicerce é algo que está escondido ali na terra, né, então o nosso coração também é assim. Deus nos conhece muito bem. E essa é uma coisa que nós não vemos diferença entre as pessoas, né? Quem que está praticando a palavra de Deus, quem não está. Mas essa diferença ela pode vir no momento das dificuldades que vamos enfrentar. Jesus não falou que a casa que foi construída sobre a rocha não passou por dificuldade. Essa casa passou sim. Jesus não está prometendo para nós, cristãos, uma vida sem problemas, uma vida sem dificuldades. Ele nos alerta muito bem: olha, vocês vão ser odiados, porque eu tenho dado a palavra para vocês, e o mundo vai odiar vocês. Então nós estamos vulneráveis a essas situações da nossa vida. Continuando aqui. Uma coisa que a gente pode comparar e dizer que somos todos iguais é na questão de ouvir. Somos todos ouvintes. Somos todos ouvintes. Muitas pessoas que estavam ali aos pés de Jesus estavam ouvindo. Muitas pessoas viraram as costas e foram embora. É muito duro esse discurso. Não serve para mim. Outros ficaram ali admirados e falando: para onde nós vamos, se é aqui que nós temos a palavra de sabedoria, palavra eterna. O construtor insensato, ele também ouviu os mesmos conselhos que o prudente ouviu. Ele sabia do que tinha que ser feito. O prudente, né, enquanto estava lendo o texto, eu me lembrei muito do Salmo 1, e lembrei da comparação, né, que o salmista, lá no Salmo 1, ele diz que
ele é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e nessa lei ele medita de dia e de noite. E aí ele faz uma comparação de uma árvore plantada junto a um ribeiro de água. E essa árvore, ela frutifica nas estações certas, as folhas delas não murcham. Nada quer dizer que essa árvore também não passa por momentos de seca. As 4 estações do ano estão por aí o tempo todo, né, virando a cada tempo, a cada momento. O que mantém essa árvore sempre sadia e produtiva é a sua raiz fundamentada e solidificada no solo, junto à fonte de água que dá a vida a ela. Enquanto que os perversos ou os ímpios são comparados como a palha que o vento dispersa. A palha é uma planta sem raiz, uma planta seca, morta, sem vida. E o vento agita ela para qualquer lado. Então, eu me lembrei muito desse texto. E também na carta de Tiago, no capítulo 1, no versículo 22 e 25, que tem aí, Natália, você pode me ajudar? Vamos ler, acompanhar a leitura. Tiago 1, versículo 22 e 25. Versículo 22 diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Versículo 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Esse vai se manter firme na hora que as tempestades vierem sobre a vida dele. Como então a gente pode construir a nossa casa sobre a rocha? Se você está com a sua Bíblia aberta, eu queria que você voltasse lá em Mateus, e vamos apenas comentar, vamos só folhear, lá do capítulo 5, onde se inicia o Sermão do Monte. Vamos relembrar alguns ensinamentos de Jesus. Primeiro ele fala sobre as bem-aventuranças. Vemos aí uma série de valores que são contraculturais. Olha só, bem-aventurados humildes, bem-aventurados que choram. Né? Hoje, ser humilde, você chorar, você estar chorando, não é um motivo de um status de felicidade, né, para o mundo. Então, aqui nessas bem-aventuranças, eu percebo uma série de valores contraculturais ao nosso mundo. Os valores que nós vemos no reino de Deus são diferentes do que nós encontramos no mundo. Depois, vamos folhear um pouquinho mais para frente. Jesus fala sobre a importância de sermos sal da terra e luz do mundo, testemunhando, sermos verdadeiras testemunhas de Cristo. Depois ele reforça a lei, olha lá, ele fala sobre o homicídio, adultério, dos juramentos, da vingança, do amor ao próximo. E aqui ele vai bem fundo nessa lei, porque ele fala, por exemplo, ame seu inimigo. Se você levar um tapa de um lado da cara, ofereça o outro. Ensinamento difícil, ensinamento mais profundo, né, que Jesus nos dá a respeito da lei. Lá no versículo 6, né, a prática da justiça, como se deve dar esmolas. Não sei se a sua Bíblia tem os títulos, né, mas no capítulo 6 também, Jesus fala sobre a oração e apresenta um modelo de oração, que é a oração dominical. Se a gente pegar e estudar aqui essa oração dominical, a gente vai ver um ensinamento tão profundo, né? A gente vai ter um exemplo aqui de uma oração tão bonita, tão perfeita. Até o pastor uma vez fez um estudo com relação à oração dominical, e é muito legal a gente ver esses textos separadamente, analisar, aprofundar eles na palavra de Deus. É muito profundo isso. Depois, no capítulo 7, nós somos estimulados a orar novamente, pedir e dar-se-vos-á. No capítulo 6, ele também nos encoraja a confiar em Deus. Olha só, ele fala sobre a nossa ansiedade, não andeis ansiosos. E somos também alertados lá no capítulo 7, sobre as duas estradas,
Olha, tem 2 estradas, tem 2 caminhos, fiquem atentos. Um caminho é largo e o outro é estreito. Um caminho leva para a vida, o outro para a perdição. O caminho largo é fácil de andar nele. O caminho estreito é apertado e poucos entram por ele. Também ele nos alerta sobre os falsos mestres. Talvez falsos mestres que tentam colocar atalhos entre esses caminhos. Você não precisa ir por esse nem por esse, vamos por esse aqui, ó. Né? Não tem atalho, não tem outra alternativa, há 2 caminhos. Então, esses falsos mestres às vezes vêm com falsas doutrinas, né, nos ensinando que existe um atalho, que existe uma nova técnica de construção, que economiza recursos e tempo, mas na verdade você está sendo conduzido para o caminho largo. Então, cuidado. Somos advertidos por Jesus aqui em todo esse sermão do monte, e aí ele aplica. E aí, o que você tem feito? Você vai praticar? A sua vida, jovem, está sendo construída, você está edificando a sua vida. Você está pensando no seu futuro. Talvez você não esteja pensando hoje no seu casamento, mas é uma coisa que deveria ocupar o seu coração, pensar nisso. Talvez você não esteja pensando hoje como vai ser a sua educação de filhos, como que vai ser seu relacionamento com os seus filhos, mas é hora de pensar. E aí, assim, se você, né, diante dessa pergunta, né, qual tem sido o meu fundamento? Se você dizer consigo mesmo, né, falar assim, eu estou me esforçando, estou me colocando com reverência na palavra de Deus e tentado colocar ela em prática, parabéns, é isso. Agora, se você estiver pensando assim, eu estou seguindo meus conselhos, eu estou indo pela onda da moda, eu estou seguindo a maioria, eu estou fazendo aquilo que eu acho que é melhor, que tem que ser feito. É hora de observar a palavra de Deus. É hora de talvez você derrubar tudo aquilo que você construiu e começar do zero. É uma mudança radical. Não tem como você pegar um atalho agora no meio do caminho e falar, eu estou errado aqui, vou pegar esse atalho e vou chegar no caminho certo. Não tem jeito. Jesus foi radical com Nicodemos, falando para ele, olha, é necessário nascer de novo. E eu quero que vocês lembrem que o nosso Deus, sabendo da nossa limitação, da nossa dificuldade em fazer isso, Ele providenciou o Filho dele para que fizesse por nós. E é através de Jesus é que nós conseguimos chegar na presença de Deus como devemos chegar. O nosso Deus providenciou o meio pelo qual conseguimos fazer o que tem que ser feito. Por isso enviou o seu Filho Jesus para nos dar vida, e nos capacita e habilita para fazermos a sua vontade. Nós temos a Jesus como nosso sumo sacerdote, que se compadece de nossas fraquezas. Por isso nós temos que nos achegar confiadamente ao trono da graça, para receber misericórdia e socorro na ocasião oportuna, conforme Hebreus capítulo 4. Eu queria agora convidar a Suzana para que viesse aqui e também desse alguns conselhos, e depois nós vamos concluir. Mais 2 horas, irmãos. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Quero agradecer ao pastor pelo desafio. Quero agradecer também pelo desafio de poder estar andando com os jovens. Eu não imaginava que eu cresceria tanto em ter aceitado esse desafio. Então, foram muitos dias de oração, né? A gente ora muito por vocês. Muitas alegrias a gente vive com vocês. E algumas noites que perdemos o sono também, né? Vamos para o texto. Eu agradeço muito por Jesus falar de uma forma tão simples. Pelo Evangelho ser tão puro e simples, tão fácil de ser entendido. No Sermão do Monte, Jesus fala coisas tão simples, mas que são difíceis de ser colocadas em prática. A gente pode se alegrar porque
pelo fato do evangelho ser simples, você, jovem, ou pai, mãe que estão aqui, nós não precisamos ser intelectuais para entendê-lo. Mas nós podemos entendê-lo pela fé. A gente não precisa ser engenheiro, apesar de a gente ter um engenheiro aqui hoje, mas a gente não precisa ser engenheiro para a gente entender o que Jesus quer dizer aqui, com essa ilustração dos 2 fundamentos. Então, eu quero desafiar você a depois ler na sua casa, capítulo 5, 6 e 7 de Mateus. Quero ler de novo o Mateus 7, 24, Nath. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Eu quero deixar para vocês 3 coisas que podem ser colocadas em prática na nossa vida, que vão edificar a nossa casa, a nossa vida sobre a rocha. A primeira delas é o perdão. O perdão é uma palavra que não está na moda, nunca esteve na moda. Todos querem exigir os seus direitos. O que você mais ouve é, se alguém ofendeu alguém, você tem que processar. Vamos ler Mateus 5, do 38 ao 48. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso. É Jesus que está falando isso, tá, gente? Mas, a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele fez nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Irmãos, nós temos o desafio de pôr em prática, de perdoar aqueles que nos prejudicam e também pedir perdão quando a gente prejudica alguém. O ato de perdoar não é um bem que nós fazemos a nós mesmos, mas é um ato que glorifica a Deus. Com certeza você já se viu em alguma situação muito difícil de perdoar e de pedir perdão. Mas você deve reconhecer que você foi perdoado. Jesus fez isso por você. A segunda prática que nós devemos colocar em prática é a humildade. Vamos ler Mateus 5, versículo 3 e 5. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Eu quero ler para vocês esse versículo na Bíblia, a Mensagem, que é uma tradução mais moderna, bem legal. Abençoados são vocês que nada mais têm para oferecer. Quando vocês saem de cena, há mais de Deus e do seu governo. Abençoados são vocês que se contentam com o que são, nem mais, nem menos. Assim vocês se verão como os orgulhosos donos de tudo que não se pode ser comprado. Humildade, irmãos.
Então, temos o perdão, temos a humildade, e o terceiro é a alegria. Mateus 6, versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Versículo 27. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Versículo 33. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. A ansiedade é a grande vilã. Ela quer roubar nossa alegria. Nós muitas vezes temos dificuldade de estar feliz, de estar alegre com o que o Senhor tem nos dado hoje, das pessoas que estão ao nosso redor hoje. A gente se preocupa muito com o futuro. É natural dos jovens isso. Se preocupa muito com o futuro, com o que vai conquistar, com o que vai acontecer, com o que vai adquirir, no que vai se formar. Mas, jovem, esteja feliz hoje, se alegre no Senhor hoje, seja grato pelo que o Senhor te dá hoje. Viva o presente. Não deixe que a preocupação com o futuro estrague a alegria. A alegria que só o Senhor pode dar para você. Para finalizar, eu queria ler o Mateus 7, versículo 25. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. A rocha é um sinal de segurança, de conforto, de tranquilidade. Nesse texto, Jesus desafia a gente a uma obediência de fé e prática verdadeira. As tempestades e crises da vida vão revelar a verdade sobre nós. Sobre que alicerce nós estamos firmados? Jovem, sobre que alicerce você está firmado? E eu queria só compartilhar com vocês 3 tempestades que passaram pela nossa vida. Minha e do Moisés. 3 tempestades que abalaram um pouco as estruturas. Mas, graças a Deus, a casa permanece firme. Logo que o Felipe nasceu, eu enfrentei uma depressão pós-parto. Foi um momento muito difícil. E uma coisa que aconteceu que ficou muito marcada na minha mente foi numa noite que eu estava muito angustiada. Eram dias assim que eu não... É bem o que o pastor fala, depressão é que você sente que não há esperança. E eu tinha esse sentimento. Mesmo com um filho maravilhoso, perfeito, eu não tinha esperança. E um dia eu estava muito angustiada. Aí Moisés chegou para mim e falou que eu não conseguia nem falar para ele, porque eu tinha tanta vergonha do que eu estava sentindo, que eu não conseguia nem falar. Mas a gente sentou, e daí eu disse assim para ele: eu acho que a gente não devia ter tido Felipe. Eu disse isso. Mas foi um desabafo, naquele momento de grande dor. Mas graças a Deus, porque até no nosso sofrimento a gente aprende e a gente permite que o Senhor restaure, que o Senhor renove as nossas forças. Quando o Felipe estava com 45 dias de vida, uma manhã de quarta-feira, ele deu uma choradinha, eu peguei ele no colo, fui para a sala e de repente eu senti que o Felipe estava quase morto nos meus braços. E naquele momento, a única coisa que eu fiz foi orar: Senhor, não permita que ele morra aqui nos meus braços.
novamente o Senhor mostrou a sua misericórdia. E a gente foi para o UTI, ficamos uns dias lá. Podemos ver, naqueles dias, o quanto a igreja é maravilhosa, o quanto fazer parte desse corpo é maravilhoso. Porque a gente sabia que tinham pessoas orando, a gente sentia o amor da igreja. Foi muito maravilhoso para a nossa vida. E uma terceira tempestade, que a gente tem aprendido a lidar com ela, a gente tem crescido muito, foi passar por divórcios na família. Isso foi muito difícil para a gente, mas a gente está aprendendo cada dia a cuidar dessa casa que está sobre a rocha e se fortalecer e aprender. E 3 coisas, tudo 3, tá, gente? Perdão, humildade e alegria, as 3 tempestades, e agora as 3 coisas que também tem que ser prática na vida de vocês. Leitura da Bíblia. Todos os dias, leia a palavra do Senhor, medite nela. Tenha ela escrita na sua casa. Onde você leia, onde você medite, na sua geladeira, não sei. Escreva. Tenha um versículo que fique na sua cabeça, que você possa meditar. Ore sempre. A oração não é só aquele momento que você entra no seu quarto e dobra o joelho, não. Está lavando a roupa, está trabalhando, está lavando a louça, está fazendo comida, está indo para o trabalho. Ore sempre. Terceira coisa, fique firme na igreja. Fique firme na igreja. Fique firme na igreja, na comunhão. As 3 coisas. Obrigada, gente. Deus abençoe. Para concluir, eu queria ler com a igreja o texto que está em 1 Pedro, capítulo 5, do versículo 5 até o 11. Diz assim: rogo igualmente aos jovens, olhem só esses conselhos, sede submissos aos que são mais velhos, outrossim no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Tempestades virão sobre vocês. Resisti firmes. Resisti firmes. E eu queria convidar os jovens para que ficassem em pé. E a gente vai ler de novo esse texto do versículo 10 e 11. Todos os jovens, né, até 35 anos aí de ser jovem, né, agora. Mas todos os jovens, vamos ler juntos. Esse texto me encorajou muito, né, me trouxe muita coragem, me trouxe muita esperança. Então eu queria que vocês olhassem para Cristo, porque quem vai fortalecer vocês, quem vai fundamentar vocês, quem vai dar força para vocês resistirem ao diabo, que anda rugindo contra vocês, é o próprio Cristo. Amém? Vamos ler? Ora, o Deus de toda graça, glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo nos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Podem se assentar.